Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, né, Cleiton? A gente vai falar de tênis e uma grande vitória para o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, gente, o Jonas trouxe uma proposta aí que não é muito do meu conhecimento, né? Mas a gente tá aqui para discutir, para colocar pautas em dia e a gente conversar sobre o que a gente sabe dos assuntos, né? A única coisa que eu sabia era jogar o tênis de mesa, aquelas ping-pong, né? O Eu famoso fazia, ping-pong. fazia a fila lá quando eu tava lá no ensino médio, cara. Era gostoso, era divertido. Então, galera, para quem não sabe, hoje a gente teve uma vitória nesse dia que a gente está gravando. A gente teve uma vitória do João Fonseca, que ele é um aspirante a ser um novo ídolo brasileiro no tênis, né? Então, o João ele jogou contra o Djokovic, que é um cara que é o top um, né? Ele tem 42 anos e o João 19 anos, né? Então eles jogaram uma partida extensa, no qual eles ficaram muitas horas jogando, e foi palmo a palmo disputado essa partida. Vocês estão vendo aí um pouco da transmissão dos melhores momentos da partida. E o que mais me deixou curioso foi que o Guga teve uma partida também igual a essa partida aqui, no qual ele enfrenta o Belucci em Paris. E foi muito disputado, assim, e o Guga era jovem na época também. É meio que assim, como se estivesse vendo um déjà vu. E eu lembro que nessa época, assim, a gente se sentia muito representado, né? Aquela honra de ser brasileiro. A gente fala muito do futebol, mas quando chega vôlei, por exemplo. Quem nunca foi criança e viu uma partida de vôlei, né, sendo transmitida pela Globo ali, o Giba. Nossa, o Giba, se tu for falar pra uma pessoa, né? Pô, quem é que não conhece o Giba? Mano, te falar que eu era mais fã do Serginho do que do Giba, cara. Gostava mais das defesas do Serginho, cara. Eu só Bah, o escutava Serginho. Serginho e os berros, cara. O cara O- defendia tudo, cara. É uma coisa assim que hoje a gente tá tendo uma crescente do vôlei. E eu vejo muito vôlei, o vôlei de praia crescendo bastante, né? A gente tem aquelas quadras assim de vôlei crescendo muito aqui na minha cidade. Teve um boom assim exponencial assim, né, dentro dessa área, né? E a gente se vê representados. Até eu tava vendo a notícia que o Neymar tá com uma lesão e tudo mais, pode ser que não vá e não vá pra Copa. E aí a gente olha um vídeo desse com um moleque de 19 anos representando o Brasil, ele com raça, assim, o moleque lutou até o final, até o último. E chega no final ele não. Ele simplesmente não acredita no que tá acontecendo. Porque ele olha assim, é sério, eu venci isso. Eu consegui vencer o melhor do mundo. Ele não foi campeão, mas ele venceu uma partida que com certeza ela vai ofuscar o vencedor da competição. Mas não venceu o campeão dessa ainda, né? Porque É, parece que ele foi campeão das outras, né? O maior é. conquistador de título da modalidade, né? O, Então, o Guga vai fazer. Esse ano faz 26 anos que o Guga venceu o Roland Garros, que é considerado uma das maiores competições dentro da área do tênis, né? E o tênis é algo curioso, porque o tênis, a gente pode identificar assim como um golfe. Ele é um esporte de luxo, né? O golfe, pra mim, ele é um esporte de luxo. Raramente tu vai conhecer alguém que sabe jogar golfe. A pessoa que sabe jogar golfe, ela é de uma classe social um pouco mais elitizada, assim, vamos dizer assim. Ah, é uma coisa assim que o tênis, ele tem isso, né? Eu já vi projetos sociais de tênis e tudo mais. O próprio Guga tem um projeto social que ele faz, né, com tênis, e é uma coisa assim que mas não é tão difundida dentro do nosso país como o futebol, por exemplo, o próprio vôlei, o basquete nem tanto, né, mas ele não tem uma difusão assim. parar pra analisar, assim, tu trouxe que é da elite, né, cara? Se a gente parar pra ver os filmes, as séries, trata realmente isso: golfe, tênis, badminton, coisas mais assim de quadra, uma quadra diferente, própria para aquilo. É o pessoal de elite, né, cara? Até mesmo, vamos dizer, o caçapato, sabe? Aqueles. Dá os dardos voando lá e o cara atirando nos bichinhos voando lá. É. É uma coisa de Isso, elite, isso me, assim. Só isso que me tem faz de lembrar daquele joguinho que tinha nos Nintendo, Super Nintendo, PlayStation é da o vida também. PlayStation. Era um pato que tu vinha com a arma assim e o dog ali pegando os patos, assim. Aí tu ia lá, matava o pato e o Aí dog. Opa! o dogzinho subia atrás da moita lá, ó, Aham. tem uma Oh, aí janta. ele. Aham. Aí o dog ia lá, pegava o pato pra te dizer, ó, tá aqui, ó, tá na mão, ó. Não, mas ele não fez nada, né? Quem mata o pato é tu, Era né? Mas você ele. mesmo. É.
Mas é uma das coisas Sim, assim que eu quis trazer um pouco dessa pauta assim para falar um pouco assim da juventude do Brasil, né? E a gente tá tão carente de ídolos assim, que um menino desses daí, ó, inclusive no final o Djokovic aí ele agradece ali a partida, ele é aplaudido por todos, né? E, cara, a arena lotada foi muito bonito de ver. E eu tava acompanhando no ao vivo, né? Cada set eu dizia, vai lá, cara. Tu vai conseguir, tu vai conseguir. E ele não acredita que ele ali, ó, ele para ali e faz aquela cena ali, e ele fica pensando, cara, é inacreditável, assim. Ele não acredita no que aconteceu, né? Isso aí entra numa pauta que eu fico pensando às vezes assim, como é que a gente consegue sentir tanta emoção por algo que a gente não tá ali, não tá presente, mas a gente sente emoção. É a mesma coisa que o amor à distância. Como é que a gente consegue sentir amor à distância? Por sabe o que algo, eu por acho? alguém que a gente nunca conhece. O que eu acho interessante, Jonas, é que a gente, vamos dizer assim, somos brasileiros, muitas vezes não gostamos da nossa nacionalidade por questão política, ideológica, várias outras situações, mas ainda assim a gente tá na cultura que a gente ama o jeito que a gente é e a gente pensa que é melhor que todo mundo, porque a gente tem uma vivência de vida muito diferente dos outros, né? A gente não é uma elite, mas é um povo simples, muitas vezes jogado, que anda de Havaianas na rua, cara. Eu, por mim, eu andava toda hora. Mas tem pessoas que fogem da classe, assim, de burguesia, de algo que se tem dinheiro, que é só luxo. Então, a parte da população brasileira que tem esses luxos é uma minoria. Então, vamos dizer assim que a gente identifica o esporte como algo trazendo alegria, algo que é presente para nós. Por que o futebol é o que mais chama a nossa atenção? Porque você vai em cada esquina, quase tem um campo e, cara, o pessoal tá jogando na rua. Quantas vezes foi tirado as tampas de dedão de alguns aí no meio da rua, cara? Até hoje as crianças aqui do lado da minha casa, cara, estão 7, 8 horas da noite jogando bola na rua, cara. Então é algo que motiva as pessoas, junta as pessoas, né? A gente não tem tanto essa tradição de futebol, de basquete, de voleibol, mas ainda assim se tem um time brasileiro, uma seleção brasileira que representa, né? Você trouxe antes vôlei de praia. Se parar para pensar assim, Jonas, é, o Brasil representa bem em todas as modalidades, cara. O Brasil tá sempre lá no topo, cara. Não digo primeiro, segundo, mas sempre tá lutando por alguma medalha. Você vai olhar nos Jogos Olímpicos, a natação, cara, a gente não fala de natação aqui, e a natação tá lá entre os 4 ou 5 primeiros, 3 primeiros, cara. A ginástica artística quase não é falado. Pô, o E, vôlei e o e futebol é é muito falado, né? a ginástica não desmerecendo os outros esportes, mas a ginástica ela é um esporte no qual ela é bem punitivo. Em que sentido de punitivo? Eu vi uma entrevista uma vez que a Daiane dos Santos, que é até gaúcha aqui da minha cidade, ela mostrando as lesões que ela teve e as cirurgias que ela teve que fazer. E ela tinha o corpo assim, em algumas partes assim bem bem com lesões que deformaram o corpo. A gente fala muito do jogador de futebol, a gente tende a falar muito do jogador de futebol, mas quando a gente vai analisar, por exemplo, ginástica, a gente teve um atleta também que ele fez várias lesões em ombro, clavícula. Então, sabe, é aquela coisa do. A gente não vê muito isso, né? A gente vê sempre o lado do futebol, mas os outros esportes têm os seus sacrifícios, né? Tem, a pessoa da ginástica artística mesmo, assim, pô, o que eles fazem é algo inacreditável, né? Eles vão lá dar um mortal, um salto que dá 3 piruetas no ar e volta, cai no solo. E às vezes a gente olha que teve até, eu me lembro que a Michelle, que é uma americana, acho que é Michelle Biles o nome dela, que ela acende como uma grande assim promessa americana, né? E ela erra um movimento numa Olimpíadas que ela erra um movimento e ela meio que cai assim, sabe? E assim dá pra ver na expressão dela, ela tenta segurar a seriedade, mas aquilo ali ela sabe, parece que o mundo dela desaba assim. E é muito emocionante ver depois que muitas delas param e choram assim num canto, começam a chorar assim, porque elas não se culpam, mas elas se cobram, porque aquele treino ele tem vamos dizer assim, algo que puxa, né?
A gente se preocupa com isso. Eu acho que cada um dá um pouco, dá o melhor de si, assim, para tentar algo que é um exemplo do João aí, que ele tá sempre tentando dar o melhor dele, né? E eu vejo muito isso no esporte, assim, como um todo, de forma geral, né? Eu acho que realmente aquilo que a gente vem sempre trazendo, né, Jonas? A questão da divulgação de mídia faz um impacto enorme, cara. E por que que não é valorizado? Não é porque não existe, não é porque o Brasil não representa bem. É porque realmente não gera retorno financeiro para as mídias, para as grandes empresas, para as multinacionais, para pessoas do segmento que fornecem roupas, tênis, vários outros apetrechos para o próprio trabalho, né? Para a prática dos esportes. Então, falta isso, falta, vamos dizer assim, não um investimento, mas uma, vamos dizer assim, uma visualização um pouco maior por parte da mídia, né? Ainda se tem uns canais, assim, que fazem uma certa cobertura, mas, por exemplo, a Globo, que é a nossa maior emissora de TV, ela praticamente não transmite. Ela vai transmitir quanto? É uma Olimpíadas, é algo extremamente enorme, ou seja, é algo mundial para ela transmitir, senão ela não transmite. É Eu não algo sei que vai se trazer uma rentabilidade, assim, para ela, né? é tudo retorno financeiro. Eu não sei, Jonas, se tu conhece a TV Cultura, mas Uhum. antigamente, lá em 2005, cara, quando eu morava em Cascavel, cara, eu via, colocava a TV Cultura lá, aquele bonequinhos, assim, cara, eu até achava graça aquele boneco, cara. Mas eles transmitiam o jogo de interior, cara, sabe É, assim, a TV terrão ao Cultura fundo. Pô, é, era. eu tenho a TV Com aqui no Sul que ela era muito focada em fazer transmissões assim de jogos do interior, jogos de categorias de base, times assim de mais de campo, alguns esportes, rodeio, eles transmitiam coisas de rodeio assim, sabe? Ainda transmitem, porque eu acho que ela ainda existe, não sei se existe ainda, mas posso verificar depois. Mas é muito interessante, assim, essa exploração do esporte, porque a gente tenta sempre focar e centralizar em alguma coisa, né? Um grande exemplo, assim, no esporte é a China. A China, ela investe muito em educação. Muito, muito em educação mesmo. Eu tava vendo uns planos chineses, assim, nas escolas, que lá na China, depende de qual esporte tu pratica, esse esporte está atrelado à tua educação e às tuas notas. Tu tem que estar, as tuas notas alguma, vamos dizer assim, de contextos gerais, como português, matemática, geografia, e desses temas, elas têm que estar alinhadas ao esporte, uma coisa tá junto à outra, né? E aí eu me pego pensando assim, eles investem muito e toda a Olimpíada tu vai lá no top, tá um chinês lá no top, ou se ele não ganha, ele sai em segundo. Em todos os esportes a China leva muita, muita medalha. Mas isso assim é um investimento a longo prazo, assim, né? Porque a gente fala muito do esporte, o investimento onde o nosso país investe o dinheiro, onde o nosso país deixa o dinheiro. Mas assim, se esse dinheiro fosse literalmente bem fiscalizado, esse dinheiro realmente fosse investido em algo assim no esporte, será que a gente não poderia fazer assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uma escola vai ser uma escola piloto. A gente lançou esse projeto. Eu vou ensinar judô e jiu-jitsu naquela escola, né? Vamos dizer assim. Ali eu não vou ter vários atletas, possíveis atletas, ou quem sabe no futuro um mestre daquela modalidade. Vai sair um mestre ali, um professor, um instrutor, ou quem sabe alguém que vai estar ali descobrindo um novo talento, né? É uma das coisas que o esporte ele proporciona isso, né? A mudança de vida do outro, né? Você fala em educação assim, eu sinto uma defasagem muito grande, né? Até, sei lá se cabe falar nesse vídeo assim, mas a gente teve o que semana passada, acho que foi, Jonas, decretada a prisão, ou agora eu não recordo se foi prisão, mas sei que foi sentenciado um casal que ensinava os filhos em casa, Uhum. entende? E isso é uma prática criminosa, porque, segundo a juíza, alegou que estava negligenciando cuidados culturais, alguma coisa cultural. Ou seja, assim, tudo que a gente vê observando assim é que a política
manipula o sistema educacional para seguirem uma certa ideologia política, entende? E qualquer um que não quer seguir isso é tratado como, vamos dizer assim, negligência de direitos. E não é, cara, as crianças estavam aprendendo. Tem até um filme, mais ou menos nesse sentido, só que esse filme é americano. O pai traz a criança dela, que nunca foi para a escola, e ela arrebenta, assim, destrói. Destrói as crianças de quem está indo no ensino pago pela política, que é o ensino estadual. Então, vamos lá, gente. O que que é a educação? A educação é fazer aprender. Não importa de como, qual forma. Claro, sem violência, sem nada nesse sentido, mas que essa criança aprenda, que adquira conhecimento e tenha as próprias ideias, os próprios valores, os próprios questionamentos, tem que ser incentivado, acredito eu, na minha forma de pensamento, mas você doutrinar que tal coisa, poxa, é complicado. Isso a gente entra num assunto interessante, no qual eu ia até falar sobre isso, né? Imagina se a gente vai numa escola, hoje a educação pública no Brasil, ela é uma educação, na minha opinião, defasada, porque a gente não consegue manter nossos jovens nas escolas. Essa é a realidade do nosso país. A gente não consegue manter os jovens nas escolas. A gente tem um abandono muito grande. Determinada idade, a gente já não tem aquele jovem mais presente dentro da escola. Mas aí a gente entra num assunto que é assim: se eu consigo dar uma educação para o meu filho entende o que é sociedade, eu consigo propor uma educação de qualidade, muitas vezes melhores do que uma educação que é dada na escola. Só que aí, vamos dizer assim, o sistema educacional, ele vai chegar para mim e vai dizer assim, ó, olha, nós seguimos algumas cartilhas e conteúdos aqui. Você precisa seguir o mesmo porque o seu filho, eles têm que estar inteirado dentro da sociedade, eles têm que estar aprendendo aquilo que a gente propõe, porque é aquilo que é alinhado ao aprendizado. Eu entendo que nesse caso a juíza tenha proposto assim. Mas e se meu filho tiver uma educação excelente, uma educação onde ele saiba toda essa cartilha e ele saiba muito mais, e ele chegue numa prova feita pela uma escola, ou sei lá, uma universidade, ele é o primeiro vamos dizer assim, uma universidade. Meu filho foi educado por mim em casa, e ele chega e assim, ele passa com primeiro, com uma nota altíssima. O que que consegue provar que o meu filho ele não é apto? E tu vai fazer uma prova para essa criança vai dizer assim, vamos ver o QI dessa criança. Eu acho que é uma de umas formas de a gente provar que a criança é apta, né? Mas no Brasil tem algumas coisas vão muito assim, ó, pela ideologia de lado político, assim, ou por política, né? Porque o lado A quer que o teu filho aprenda isso. Mas no final a gente não tá falando de lados, a gente tá falando de uma criança que é uma criança que ela não é uma criança leiga, ela é uma criança que tem um aprendizado. Ela aprende, ela sabe. E muitas vezes é uma criança que está aprendendo muito mais. Porque tu tem uma jornada de estudantil dentro de uma escola, mas na tua casa tu consegue dosar a jornada da criança. Inclusive, a criança não vai ter interrupções, né? Não vai estar ali, ela não vai ter interações com colegas e tudo mais. É óbvio que eu não estou aqui defendendo que a gente deve tirar todas as crianças e dar uma educação em casa, claro, não, jamais longe de mim, mas Não, é preocupante, né? não Preocupante. existe essa condição, né, Jonas? O que eu falo da realidade que eu conheço, assim? A gente precisa, sim, de ensino, só que eu sinto uma defasagem muito grande na qualidade de ensino, um pouco por parte de professores, um pouco por parte de estrutura, de conteúdo. Porque, assim, por exemplo, aqui no Paraná, vem, como é que eu posso dizer? Agora me perdi o plano, acho que o plano educacional anual, lá de Curitiba, cara. Eu tô do outro lado do estado. Será que é a mesma herança cultural? Será que é o mesmo público? Não é, entende? Não é a mesma cultura. Não é. Tem que ser adaptado. Sinto uma defasagem por parte dos professores porque não possuem conhecimento.
O conhecimento que eu digo assim, a criança hoje está tendo muito criança autista, TDAH, vários outros sintomas psicológicos, assim. Esse professor está apto? Ah, mas tem pai. Cara, pai também não está apto. Infelizmente, não está apto. Né? Eu vejo que estão, não precisamos de um, pega e enfia, só para cumprir, para não responder juridicamente, sabe? Uma cobrança judicial, porque, cadê aqui, tá no papel que precisa ter pai. E ele simplesmente coloca alguém para dizer, tem pai, mas a qualidade dessa pai não é boa. Não se oferece uma especialização. E quando se oferece, muitas vezes a profissional ou o profissional não se interessa, sabe? É, a minha mulher, ela é professora e eu sempre questiono ela. Ela me traz algumas situações e eu pergunto, tá, mas você precisa observar o ambiente e adaptar essa atividade para essa criança que tem sinais de autismo. O que que ela está dizendo? O que que ela está querendo te informar? Então, precisa ser adaptado. Sim, eu entendo, são muitas crianças, mas vamos dizer assim, numa turma com 20 crianças, você não consegue dar aula para essas 20 crianças, quer dizer que o teu modelo de ensino-aprendizado tem que ser alterado. Tem que ser reestruturado para você pegar, olhar assim, será que eu tenho que fazer mais lúdico isso aqui? Ou será que eu tenho que ficar escrevendo no quadro? Não sei na sua época, Jonas, mas na minha era tudo no quadro ou ditado e a gente estava lá escrevendo. Aprendia. Com Sim e certeza. não. Sim e não. Depende de cada um. Hoje existem estudos que diz que para você ter uma gravação de memória, é melhor que seja escrito e seja visualizado, ouvido, entende? Então é necessário que se escreva o que você está estudando. Só que hoje, com essa era digital, cara, nem a chamada é feita de forma manual. É tudo lá no sisteminha, cara. Entende? Ah, Então, a evolução está complicando bastante a questão de ensino, porque não. Cara, é uma mudança cultural enorme, é uma mudança assim, que a gente está vivendo dos anos 90 para cá. Essa geração X, Y, Z, A, B, C já é tanta geração que a gente não consegue mais continuar um padrão cultural, sabe? o... Uma coisa assim sobre o conteúdo, né, que a gente tava falando, que tu falou agora que tá em Curitiba e aí tá lá numa outra parte do Paraná. Vou dar um grande exemplo aqui. Você imagina eu morando no Amazonas, onde eu tenho uma cultura totalmente diferente da cultura alemã que nós temos ou italiana que a gente tem no sul do Brasil. E aí eu vou querer ensinar sobre aquela cultura numa região no qual aquela cultura não existe. Obviamente que a gente tem que aprender sobre a regiões, outras culturas, isso é bem comum dentro de aula de história, geografia, é uma coisa que vai estar em qualquer, né, qualquer matéria que for ser estudado, ela vai ter um pouco disso, né? Mas imagina a região lá do Amazonas e aprendendo sobre a imigração alemã, chegou em tal época ela vai aprender, mas ela não é o interesse dela. Mas agora imagina ela aprender sobre uma comunidade indígena que existia, da onde ela veio, quais as comunidades que tem na região dela, o que é as curiosidades. Ela está aprendendo aquilo que ela deveria aprender como uma coisa, como uma matéria extra, vamos dizer assim, né? Que a gente segue um cronograma, mas dentro desse cronograma eu posso incluir algo a mais para ter ali. A gente tem um grande exemplo aí do esporte, né? O esporte é uma coisa assim espetacular, né? Que as escolas assim, por exemplo, o esporte salva muita escola. Em que sentido? Tem muitas escolas no Brasil que às vezes não tem professores. E aí o professor de educação física vira professor de matemática, vira professor de português. Esse professor, às vezes, ele dá duas, três aulas a mais, porque o professor de matemática, de inglês, sei lá, de línguas não veio, mas aquele professor lá vai dar aula para aqueles alunos, né? Não estou generalizando, eu só estou criando aqui uma hipótese e um cenário, que é um cenário que acontece muito, né? Então, voltando um pouco da linha do esporte, o esporte também é um reflexo, eu vejo porque eu vejo muitas escolas assim que estão sem professores. A gente tem uma cidade aqui perto que é Canoas, que algumas escolas estiveram de greve. E quando retornou uma dessas escolas, se tinha muita aula de educação física, porque era o que tinha, o professor de educação física estava presente.
né? Então temos isso também. A falta de demanda profissional, né, cara? Pensar assim, a categoria de professor está muito mal valorizada. Cara, realmente, eu acho que o professor deveria, vamos dizer assim, um dos que mais ganham, sim, porque estão ali, eles precisam aprender muita coisa para ensinar, cara. Eu tinha um professor de física, cara, o professor Egon, cara. Poxa, o cara, ele tinha um jeito estranho de ensinar, cara. Mas o conhecimento daquele cara era fora de série, cara. Era fora de série. E hoje não se tem mais professor de química, de física, não tem essas matérias complicadas, biologia. Não se tem, cara, é muito difícil. Então o que que vai ter? Vai ter improvisos, vai ter tapa-buraco. Por quê? Porque não é reconhecido, né? E eu não sei se tu acompanhou, Jonas, mas eu vejo alguns videozinhos. Deixa eu ver. Agora eu não me recordo se foi o Kim Kataguin, um deputado. Acho que é Kataguri. É Kataguri, sei lá o sobrenome dele. Mas ele eu posso estar falando muita besteira aqui, mas se não me engano, foi ele que falou, chamou os professores de burro e que deveriam ganhar menos mesmo. Mas por que que ele fala isso? Porque ele tá naquela ótica de que o professor não está se especializando, não está sendo como deveria ser, entende? Realmente ensinar. A gente vê várias reportagens aí de professor batendo em aluno, e eu pensando assim, tem também de aluno batendo em professor, agredindo o professor, mas partir de um adulto para uma criança é mais complicado, cara. Você tá num direito universal, um direito federal, o ECA, né? Constituição Federal tá aí para isso. É, é complicado porque se um professor que foi treinado, estudou para dar aula, não está dando aula adequadamente, como é que a gente vai fazer? Aí entra aquela questão da evasão escolar, né, Jonas? Eu não sei se tu conhece os dados, cara, mas é enorme. É enorme a quantidade de evasão escolar. Eu, como trabalhei nessa questão, eu presenciava muito o conselho tutelar falando. E o principal motivo deles, o acionamento deles é a evasão escolar. O que que acontece? 2 dias que faltou, a escola já aciona o conselho tutelar. E tá lá, a demanda tá altíssima, cara. Aí envolve cultura, questão de residência familiar, né? A violência familiar, o público vulnerável. Várias dessas questões envolvem a vulnerabilidade social. E essa vulnerabilidade social é todo no contexto, cara. Você olha assim, há uns 10 anos atrás, Jonas, você escutava falar que tinha tantos desempregados assim? Cara, tinha, mas era porque o pessoal não queria, não queria não conseguia emprego, realmente não conseguia. Hoje, eles optam por ficar em casa e não ir trabalhar, porque hoje um salário de 1.600 não é nada. Você tem que trabalhar 44 horas por semana, 40 mais talvez, para conseguir 1.600 reais. Melhor você ficar em casa com Bolsa Família, um BPC, algum outro auxílio que dá 1.200, do que você ir trabalhar 40 horas por semana, se arrebentar e ganhar 400 a mais. Fica em casa e ganha 400 a É, menos. É a lógica mais o, certa, né? uma revisão assim, bem significativa dentro desse assunto é que a gente tem aí um grande exemplo, por exemplo, os professores, né? Às vezes eu me pego pensando assim, um cara que está apto a dizer que o professor ele não se especializa na área e tudo mais, vamos dizer assim, um professor de escola pública, que ele já não ganha muito, né? Ele não ganha, vamos dizer assim, ser sincero, porque é ruim quando tu entra numa sala de aula e uma pessoa sem vontade está lhe dando aula. É ruim. Mas por trás daquela pessoa tem uma pessoa que ela tem contas, ela tem família, muitas vezes o salário atrasa, o salário às vezes é pouco e ela fica anos e anos não tem um aumento de salário, o salário não corresponde, não acompanha a categoria, o salário é totalmente defasado. Mas aí eu faço uma aposta, ou mais que uma aposta, eu faço um desafio. E se hoje senadores, deputados, governadores, eles fizessem um simples ato, um desconto de R$ 100, R$ 100, vamos assim, para cada estado, a gente tem 2.000 senadores, e se a gente reduzisse, vamos até mais alto, esse cara vão reduzir R$ 1.000 do salário de cada um desses caras aí, desses políticos,
não vamos mentir, muitos corruptos, né? Que estão lá em cima lá, independente de qual é o lado que esteja. R$ 1.000 de cada um. Vai ser tudo revertido para o salário de professores, para Faça ajudar a uma aumentar. proposta diferente, Jonas. Faça uma proposta diferente. Que eu acho que eles não têm direito de receber, cara. É. Não tem direito de receber Eles estão 14º e décimo servindo a quinto pátria, salário né? como eles recebem, né? Assim, Jonas, pensando assim, tudo bem, o salário é elevado, tá, vamos dizer que sim, tá. Mas a quantidade de benefícios que eles aumentam e criam em benefício deles, em interesse próprio, o que é que eu digo? 14º, 15º salário. Tá lá na folha de pagamento deles. É. Auxílio paletó, E porra, quantos, um auxílio paletó de muitas vezes 15, R$ 20.000, né? quando que você gasta um paletó por mês, cara? Pra E às vezes tu vai ver uma esses vez 15, por 20 mês? mil é o que um professor ganha anualmente, muitas vezes. Vamos dizer assim. Se tu for fazer, tu juntar dois, é o que um professor vai ganhar anualmente, olhe lá. Cara, vou te Faz contar. uma, é só um paletó, né? Se a gente cortasse os, olha, então, a gente cortar uns paletó, meu amigo, a gente já muda muitas vidas. Não, e sabe o que eu acho interessante? Pra que paletó? Faz um uniforme do Brasil, Não, vai lá, eu, né? eu, eu acho, eu acho assim, na minha opinião, eu sempre pensei assim, quando eu era menor, assim, eu sempre tive uma ilusão de que aquele cara que tava lá, no Senado, numa Câmara, ele representava a nossa pátria. Ele estava servindo a pátria. Eu sempre pensei que esse cara, assim, ó, ele trabalhava por um salário básico e esse cara ficava de segunda a sexta lá. Aí ao longo da vida eu fui descobrindo que esse cara, às vezes, ele trabalha 3 dias na semana, ou muitas vezes ele trabalha 6 dias no mês, né? 6 dias no mês. E esse cara tem 1 milhão de benefícios. E aí eu fico pensando assim, e se hoje a gente fala muito da escala 6x1 agora, que tá uma polêmica bem grande, né? Mas e se todos esses caras trabalhassem de segunda a sexta e fosse estipulado um salário mínimo para eles? Um salário mínimo na medida assim, ó, será que muito. Quantas pessoas iam querer tentar se eleger a vereador, senador, deputado? Será que esses caras iam estar com a mesma gana, assim, eu vou. Será que a gente teria tantos patriotas assim? Querendo ganhar um Cara, salário base, perdendo todos esses benefícios e trabalhando de segunda a sexta? Será que esses caras gostariam de trabalhar assim? Aí eu queria ver se no. Se ia ser no amor aí, se ia ter bastante amor no. Se ia ser de verdade, o cara ia ser patriota de verdade. cara, eu tô tentando fazer uma descoberta aqui, Jonas. Eu sempre me questionei, que droga, ah, os valores recebidos por deputado e presidente, cara. E eu queria tentar aqui acessar O, o o, portal pre- o transparente, cara. presidente, se eu não me engano, ele gira em 46 mil, o salário de um De presidente. salário, fora os benefícios, né? Fora os benefícios. Fora os benefícios. Então, Mas um era isso que eu presidente, queria. ele ainda tá numa cadeia de hierarquia alta, né? Ele tá no topo. Mas a gente tem muito cara que tá lá embaixo que recebe quase a mesma coisa que um presidente, se tu juntar os Hum, benefícios. Teve um caso de uma política aí que foi removido dela alguns benefícios que ela ganhou, assim. E ela ganhou R$ 120.000. R$ 120.000 em janeiro. E ela tinha ganhado mais um benefício em dezembro. E esses R$ 120.000, ela ganhou assim. Tu imagina, né? R$ 120.000 para ela era o quê? 3 anos de salário. cara, E ela ó, reclamou, quando foi removida, ela reclamou. Ela disse que era um absurdo ter feito isso, entende? mano, é exatamente isso. Eu não sei se tu viu, Jonas, recentemente, acho que foi nesse último mês, cara. Uma juíza, cara. Uma juíza, 30 e poucos mil por mês, cara. Reclamando porque o TJ não tinha um carro de uso do TJ. Um carro de uso para juíza se deslocar, cara. Ou seja, queria ganhar um carro para sair de casa e ir até no trabalho. Cara, É queria algo, que é que o algo, Estado pagasse um carro para ela se deslocar até o trabalho. é algo que não dá para acreditar, né? Ah, a gente é uma coisa que me faz pensar bastante assim. Eu parei para pensar esses dias no povo, porque a gente foi doutrinado ao longo dos tempos do nosso país a sempre defender.
alguém. Mas a gente nunca parou para se botar no papel de povo. Em que sentido o papel de povo? A gente sempre tenta defender assim, ó. Ah, porque lá o fulano tá fazendo isso e o fulano tá fazendo aquilo. Na verdade, ele não tá lá para fazer. É a obrigação dele fazer. A gente tem tantos políticos aí que eles não apresentam uma lei. Eles não fazem uma lei, eles não apresentam nada para tentar renovar. A gente tem pautas dentro do nosso país que elas não mudam, elas permanecem desde a época da escravidão. Inclusive, eu estava dando uma olhada em valores de escravos que eles tinham contas poupanças. Esses escravos tinham contas poupanças. E o banco da época simplesmente, ó, passou a mão nesse dinheiro desses escravos. E muito desses dinheiro desses escravos estão rodando até hoje, porque esses bancos existem até hoje e trabalharam com esse dinheiro. E eu fico pensando assim, né, cara? A gente sempre tenta fazer uma modificação dentro do nosso país ou defender algo, mas a gente não para pensar aí no nosso povo. E se a gente mudasse tudo, resetasse, vamos dizer assim, vamos resetar isso aqui e vamos fazer essas mudanças e vamos ver no futuro o que que o nosso país pode se tornar, né? A gente segue muito exemplo de outros países também, né? Cara, eu acho que uma reestruturação financeira de ordenamento político deveria ser pensado, cara. Não a questão de salário, mas os adicionais, cara. Os adicionais mudam muito. Porque, por exemplo, de novo eu entro naquela coisa que a gente falava no off sempre, né, Jonas? Eu te passo muito aquela questão do. Ai, agora me fugiu o nome. Daquele político de antigamente que foi morto lá pelo médico, envenenado, pelo menos é o que Uhum. dizem. Como é que é o nome dele? Não, se fosse russo, a gente poderia puxar uma lista aqui, né? Porque a Rússia gosta de matar com arsênio ou outros. Se fosse russo, a gente teria uma lista extensa aqui de camaradas mortos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço aí. Espero que tenha gostado do vídeo, né, Cleiton? Então, gente, olha só que loucura, né? A gente realmente é uma pauta ativa mesmo. A nossa pauta começa no esporte, vai para em política e educação e a gente vai mudando, tá, gente? Mas a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Agradecemos a parceria com vocês, que vocês tenham assistido até agora. E se inscreva no canal, né? Vem acompanhar a gente aí, vem discutir com a gente, né? Em Faça breve parte da teremos família. algumas novidades vão ocorrer ainda ao longo do processo, tá? Como a gente está iniciando, a gente ainda está estruturando bem o projeto do canal e as ideias vão vindo e a gente vai pensando em reestruturar eles, tá? Então agradeço de coração o apoio de vocês e venha com nós, tá? É isso aí. Falou, Muito obrigado. valeu. Falou. Forte E como é abraço. o militarzinho? Tchau para vocês. Tchau.